Fala pessoal, Vinícius do canal Footstats aqui para o nosso primeiro vídeo de relatório de performance. 5 primeiros dias do nosso desafio, onde nós testamos o nosso experimento, a nossa máquina, os nossos cálculos, nosso aprendizado contínuo, em ter uma assertividade considerável aí no mercado. Beleza? Então, só fazendo um disclaimer aqui antes para vocês. O Footstats ele é um experimento onde a gente analisa as partidas pré-jogo, né, antes das partidas começarem, com cálculo estatístico e aprendizado contínuo, tudo feito por uma IA, beleza? Acho que a gente bateu 8 ou 9 prompts, né, só para fazer os cálculos. A gente cria as fichas das equipes, onde a gente pega as principais estatísticas das equipes, faz um cálculo cruzando os dados das equipes, da competição, do confronto direto, da forma recente. Não é um cálculo só de média, é um cálculo que junta de 5 a 6 a 10 dados estatísticos para chegar apenas em um indicador. O nosso guia completo tem 24 indicadores, que vai falo assim, abrange o mercado inteiro. Então, a gente já faz isso desde o ano passado, então nesse ano aqui, 2026, a gente começou a testar, porque a gente achou uma forma e uma ferramenta aí de conseguir abranger todas as ligas que a gente acha interessante aí, né? Nesse momento, então, a gente está fazendo todos os campeonatos nacionais, são Premier League, La Liga, Ligue 1, Bundesliga, Série A, Eredivisie, Liga Portuguesa e Liga Turca, Super League, né? São 8, além disso a gente vai fazer também o Campeonato Brasileiro. Beleza? Talvez a gente faça a Série B, não verifiquei ainda, e com certeza, né, no meio do ano a gente vai fazer a Copa do Mundo também. Então nesse desafio a gente fez o primeiro ciclo, né, que foram 5 dias, de quinta-feira até segunda. A gente vai ver mais ou menos como é que foi aí, e vamos continuar para o próximo final de semana. Na verdade tem jogo, né, da Eredivisie nesse meio de semana. Vocês estão vendo aí na tabela embaixo, né, que tem jogos da Champions League. A gente vai fazer as análises, mas eu não vai fazer parte do desafio 30 dias, porque eu preciso fazer os filtros. Então a gente faz pelo menos 2 rodadas antes, né, para a gente criar o filtro. Então eu vou pegar justamente o finalzinho da Champions League, né, que são essas 2 últimas rodadas da primeira fase. Na verdade, na primeira fase, né, essa fase de grupos, que a primeira fase é lá atrás, né, com a parte de playoffs. Então a gente vai terminar essa fase aí de grupos, então eu já vou ter os perfis das equipes, né? Vai ser bem legal, porque a gente vai ter os perfis das equipes e a gente vai aí pros jogos de mata-mata. Beleza? Bom, então se você curte essa ideia nesse experimento, peço por favor que você inscreva-se no canal, acompanhe a gente nessa empreitada aí. Estou conseguindo fazer vídeo quase todos os dias. Vou falar um pouquinho de como foi o vídeo ontem, né? Porque aconteceu isso. Mas a gente está conseguindo fazer vídeos em sequência aí, o que é legal, né? E a gente vai continuar testando esse experimento nos próximos dias. Se a gente não vai ter muitos jogos nesse meio de semana, né, por conta das competições europeias, mas no final de semana a gente inclui mais 2 ligas, mais 3 ligas, na verdade. São 3? 3 ligas. A gente inclui a Eredivisie, inclui a La Liga e inclui a Premier League no nosso desafio. Lembrando que nesse comecinho a gente só fez Série A italiana e Bundesliga, beleza? Por conta dessas questões dos filtros, tudo que eu expliquei anteriormente. Então, por favor, inscreva-se no canal, deixa o like nesse vídeo, compartilhe com a galera. Fala, tem um cara lá que está fazendo um experimento com inteligência artificial, é bem bacana. E é totalmente validado, tá? A gente vai validar, vou sempre fazer esses vídeos assim para a gente fazer as validações, beleza? Então é isso. Antes de eu começar a apresentação, eu preciso falar sobre o vídeo que foi ontem. O que aconteceu? O Footstats, ele tem já, acho que nem 2 anos, tem 1 ano e pouquinho que eu comecei a fazer vídeo, comecei a gravar vídeo com um certo tempo, né? Mas era muito inconstante, eu gravava vídeo, parava, depois gravava, parava, era bem ruinzinho, né? E agora que eu tô, no final do ano a gente descobriu, né, um jeito de organizar tudo, de automatizar vários processos, então a gente meio que abrangiu o processo, né? Trouxe todas essas ligas para dentro do projeto e começou a fazer os guias desse novo formato. Mas o que acontece? Ano passado já tive problemas em perder 2 contas nas redes sociais aí por conta das diretrizes, né, com relação a jogos de azar. E no domingo a gente recebeu um aviso também do YouTube com relação a isso.
Então, o que acontece? Eu sei que tem muita gente que faz algo até mais direto do que a gente, mas, assim, eu não quero ser irresponsável de fazer as pessoas simplesmente entrarem naquilo que a gente, que o prompt, né, que a IA entrega. Não vou ser, eu entendo que as diretrizes das redes sociais são muito importantes, então eu não vou ser irresponsável nesse ponto. E eu não vou parar o desafio também, né? Porque já faz 5 dias, não faz sentido eu parar o desafio, a gente vai continuar. Mas a parte mais direta, e eu falo direta assim no sentido financeiro, com odds, stake, não vai para as redes sociais, tá? Não vai porque não tem como ir. A verdade é essa. Não pode ir. Até pode, eu sei que tem gente que faz isso, até pode, mas no nosso caso não vai ter como. Eu não quero ter problemas com as diretrizes, né? Então a gente vai respeitar as diretrizes das plataformas, então a gente mudou um pouquinho a forma de apresentação. Esse relatório aqui ele já vai estar nesse modelo de relatório, né, respeitando as diretrizes. O de ontem já foi nesse perfil, não teve problema até agora, o que eu fiquei muito feliz, porque geralmente a gente tem problema em menos de 24 horas. Eles avisam a gente que tem um problema, até agora não teve nenhum. Então a gente vai continuar nessa ideia, beleza? E aí a ideia completando, com os dados financeiros, tudo, vão estar no nosso grupo do Telegram. O link vai estar aí no primeiro comentário. Eu estou esquecendo de colocar o link do Telegram, mas eu vou colocar. E lá vai ter o relatório completo com todas as informações. Beleza? Então a gente vai seguir as diretrizes do YouTube. Não quero ter problema com nenhuma plataforma. Nas outras plataformas também a gente está tendo problema por conta do formato. Eu não testei ainda nas outras plataformas. No YouTube eu testei o vídeo agora, né? O vídeo que foi pro ar segunda. Até por isso ele atrasou, porque eu tava terminando de fazer as análises dos jogos de domingo, que eu deixei para o último momento ainda, até porque eles não iam entrar no desafio. E aí, quando a gente foi. No meio do domingo, a gente recebeu o aviso do YouTube lá das diretrizes de jogos de azar. Então a gente teve que repensar a estratégia. Aí eu fiquei praticamente domingo e segunda-feira de manhã toda tentando fazer a apresentação, tentando chegar num denominador comum. Não gostava do que aparecia, a gente refazia. Eu devo ter feito umas 30 apresentações até eu chegar naquela que a gente finalizou. E aí não dava mais tempo. O Footstats, por enquanto, é meio que um experimento, um hobby, né, que eu faço aqui, é algo que eu pretendo continuar, não vou parar, mas eu trabalho em um escritório de engenharia, então eu não posso parar para minha vida simplesmente por causa do Footstats. Então eu nem pretendo parar, o Footstats vai continuar como um projeto paralelo a isso. Então é só por causa disso, então foi por causa disso que o vídeo foi daquele jeito ali, um vídeo curtinho, né? Tive que colocar um áudio feito pela IA também, mas eu vou. Acho que a gente chegou numa apresentação comum, pelo menos o YouTube aceitou, vamos ver se as outras redes sociais aceitam também esse novo formato. E vamos ver agora, né? Porque esse aqui é um formato que é muito direto na questão financeira, né? Então não posso falar, obviamente, nada disso. Então vamos ver como é que ele vai considerar esse vídeo agora. Vai ser um novo teste pra gente ver se a gente respeita em todas as diretrizes. Beleza? Então só dando esse disclaimer aí que vão ter algumas mudanças na forma que a gente vai fazer. Não vai parar, então o desafio continua. As entradas vão continuar do jeito que a gente tinha ordenado. Talvez eu tá falando essas palavras já dei uma bloqueada no vídeo, mas acho que é mais importante eu explicar para vocês do que esse vídeo ser entregue. Eles estão limitando um pouco a entrega dos vídeos, mas eu acho que é mais importante eu explicar para vocês do que a gente fazer, sei lá, fazer um vídeo certinho, beleza? Então é isso. Outra coisa, então, ele não vai ser do dia 15 ao dia 15, né? Porque a ideia é justamente ser 30 dias. Então eu vou fazer 30 dias de operação, né? Vamos dizer assim. Então ele vai ser esticado aí para mais para frente, vai, sei lá, talvez no finzinho de fevereiro ele termine, beleza? Então a gente não vai finalizar ele nos 15 dias. Eu vou sempre estar atualizando ele a cada final de perna de rodada, né? A gente começou na quinta-feira, porque justamente da ideia de começar no dia 15, né? Mas a rodada geralmente começa na sexta-feira e termina na segunda, né? Então vai ser sempre isso. Aí a rodada começa na terça e termina na quinta. Aí sempre nas terças e sábado, né? Que vai ser quando a rodada finalizar, eu faço esse videozinho de relatório. Beleza? Agora vamos pro vídeo sem enrolação, já enrolei demais.
Então vocês estão vendo aqui, né? Primeiro ciclo aí de auditoria e validação. A ideia é sempre ser transparente, tá, pessoal? Independente do cenário, a gente sempre vai ser transparente. Foram 33 cenários analisados, né? Então vocês entendem o 33. Então, o primeiro número que ele deu aqui, Big Data, a verdade matemática, assertividade global. Então, a gente teve assertividade global de 65,6%. Já aí uma meta que eu me coloco, não atingimos a meta, tá? Eu acho que se a gente atingisse a meta, talvez a gente tivesse um resultado melhor. A meta é mais de 70%. Eu lembro quando a gente fazia, se vocês procurarem os vídeos que a gente fazia das validações das competições, a gente sempre trabalha aqui o índice confiável, né? Que é o que ele tira ali do guia, com 70% mais, né? Então é esse índice que a gente busca aqui, 70% mais. 65,6 fica próximo do que a gente busca, mas o nosso índice tem que ser 70 e talvez até um pouco mais por conta das probabilidades, né? Vocês entendem também as probabilidades aí e o retorno, beleza? Então, conclusão técnica, o modelo sustenta uma taxa de acerto de 2 para 1. Ok, acho que... Até porque esse rodado, eu estava vendo um comentário de umas galeras aí, foi bem ruim, né? Acho que muitos resultados inesperados aí. Mas a gente ficou só na Série A e na Bundesliga. Não sei como é que seria o nosso desempenho se a gente tivesse trazido as outras competições. Não trouxemos por conta do nosso processo. A gente vai respeitar o nosso processo bonitinho, né? Mas eu vi aí que o pessoal sofreu esse final de semana e essa rodada toda, né? Então, 21 validações, previsão correta, uma anulada e 11 divergências, né? Que teve um ruído estatístico. Pra gente é isso mesmo, é um ruído estatístico. Foge da estatística. Bom, raio-x por classe de ativo, então escanteios e pressão a gente teve 75% de assertividade, esse é o nosso número, né? Um domínio tático, leitura perfeita de volume de jogo e pressão territorial. Então, ele respeitou a questão principalmente de pressão, né? E escanteios também eu fico muito, muito, muito feliz em escanteios, e eu vou explicar por quê. Geralmente, nos nossos guias a gente tem dificuldade em acertar o valor estatístico em escanteio. Então a gente ter acertado, para mim, fico muito feliz, porque eu acho que mostra já um funcionamento legal do nosso filtro. Match odds e handicaps, né? Vocês sabem que é basicamente os resultados, né? Então 70% de assertividade também, resultado estrutural, alta precisão na previsão de vencedor ou tendências de forças, né? Então a dupla, né? Aquilo que vocês estão acostumados, mais 0,5, 0,0. Então vocês também já manjam. Mercado de gols, né? Aí onde a gente teve uma pequena quebra, o que foi impressionante, porque basicamente a Série A foi o que deu um problema pra gente nisso, mas a Bundesliga teve jogo também, acho que o Hoffenheim e Leverkusen, né? Foi só 1-0, a gente tava esperando mais gols, não aconteceu, então foi o nosso calcanhar de Aquiles aí. O ponto de volatilidade, né? Eu preciso usar os termos que ele colocou, porque esses termos são os termos que a gente estudou, que eu junto com a IA estudamos pra gente não ter o vídeo limitado, tá? Então eu vou começar a estudar, a gente vai começar a usar esses números, esses vocabulários aqui, beleza? Variância aleatória detectada, o modelo identificou a criação, mas a conversão falhou. Aí a jornada de calibragem, né? É mais ou menos um gráfico como ele fez, como foi os dias, né? Então a gente começa o dia 1, que na verdade é o dia 15 pra gente lá em cima, o dia 2 legal também. Aí os dois dias do final de semana, tanto o sábado quanto o domingo, a gente teve uma bela de uma queda. Identificação de ruídos estatísticos em mercados voláteis, e na segunda-feira a gente recupera a convergência de resultado e estabilidade. Análise atemporal, a resposta do algoritmo a cenários diversos é rápida e autônoma. Isso é um número interessante, mas eu não acho que tenha muito a ver, por quê? Até algo que eu vou estudar, na verdade. Eu gero, como se fosse assim, um filtro das entradas por grupo. Então esse ciclo, na verdade, ele é um grupo só. Então eu não vou atualizando dia a dia. Talvez eu faça essa atualização dia a dia se eu achar que a gente está tendo muito essa linha de... essa parábola, né? E talvez eu faça isso, tá? Não sei se a gente vai fazer mesmo, porque isso me dá um pouquinho mais de trabalho. Como agora a gente já fez o histórico de todas as equipes, né? A gente basicamente zerou as equipes nas ligas nacionais. Esse meio de semana vai ser loucura, né? Porque eu tenho que fazer ficha por ficha de cada uma dessas equipes. Não sei, inclusive, se vai dar tempo de fazer tudo isso. Mas vou tentar.
Agora eu acho que vai ser mais rápido pra gente fazer isso. Óbvio que nesse final de semana vai ser um pouquinho complicado por conta da rodada do meio de semana, né? Por conta de eu ter que fazer ficha por ficha de cada uma das equipes. A gente não tá nem falando da Europa League, que tem muito jogo, muito jogo. Imagina fazer ficha por ficha de cada uma daquelas equipes, sendo que vai ter equipe aqui que vai ser eliminada. É dose, mas fazer o quê? É paciência. É assim que funciona o nosso projeto. Então, voltando para essa ideia, talvez se essa parábola continuar, aí talvez eu mude um pouquinho o nosso jeito de fazer as seleções, tá? Próximos passos, que é o ciclo 2, vai acontecer esse meio de semana, tem jogo da Liga de Vez, mas a rodada começa acho que na sexta-feira, beleza? Então, sexta-feira a gente volta para o desafio do dia 6 em diante. A otimização de portfólio, priorizar a alocação em escanteios e handicaps, reduzir a exposição em mercado de gols até a nova calibragem. Isso é excelente. Lembra que a gente fez uma definição de unidades por probabilidade? Probabilidade. Ele já vai começar a fazer essa calibragem dessas unidades. Legal, é o que a gente espera. Isso é o aprendizado contínuo dele. Cálculo estatístico matemático tá antes disso. Aqui ele já começa a fazer o aprendizado contínuo. Beleza? Tá lá, o aprendizado contínuo tá lá também, por causa dos nossos filtros. Mas aqui é onde é o ouro do nosso desafio. Não da nossa análise, mas é o ouro do nosso desafio. Nossa análise ele tem outros pontos aí. Gestão de risco, então resultado financeiro do 5.1 tratado como custo de aquisição de dados. Então vocês vão ver no nosso relatório financeiro no nosso grupo, teve uma pequena queda aí, mas é custo do primeiro, do aprendizado, ele considera isso aqui como custo de histórico, basicamente isso. O que aconteceu lá foi um custo de histórico. E assim, e lá a gente ainda fez a gente considerou algumas proteções que a gente vai estudar se precisa mesmo, porque algumas proteções acabaram respeitando a estatística e outras que eu acho que a gente deveria ter feito a proteção não respeitaram e talvez por conta disso esse custo foi maior, beleza? Mas isso é tudo ajustável, não é nada, não foi nenhum desastre, beleza? Ajuste de stake para proteção de capital em cenários de alta variância. Então, de novo aqui, ó, aprendizado contínuo. E o próximo passo, iniciar o processamento do dia 6. É isso, finalizou a apresentação então. Então, essa é a nossa apresentação do nosso primeiro ciclo. Então, vocês viram aí o que foi bom, o que foi ruim. 65.6 acho que está longe de ser ruim, mas não importa tanto para a gente. Se a gente tiver um custo, entender o custo, né? A palavra custo. Se a gente tiver um custo, acho que não importa muito para a gente. Por isso, a nossa média tem que ter 70 a mais e talvez até um pouquinho mais. A gente pegou algumas probabilidades legais do retorno, mas acho que algumas outros números a gente tem que trabalhar um pouquinho mais. Acho que no próximo ciclo tem algum ruído ainda por conta das competições, né, de entrar em 3 novas competições, mas eu espero que pelo menos na Série A e na Bundesliga a gente tenha cessado bastante ruído. Beleza, pessoal? Então é isso, por favor, esse é o nosso relatório, transparência total com vocês aqui, na ideia de ser direto, de não esconder nada de vocês e acompanhar a gente para os próximos ciclos. Nesses próximos dias eu vou fazer vídeo provavelmente das validações das competições, tá? Vou apresentar para vocês como foram as competições aí, principalmente as principais, né? Que a gente for entrar. E vou fazer as análises dessas partidas aqui. E na próxima sexta-feira, então na quinta-feira, provavelmente no horário que a gente posta os vídeos, aí, provavelmente nas 6 horas da tarde, sai o vídeo já com o dia 6 do nosso desafio. Beleza, pessoal? Peço por gentileza que você se inscreva no canal, acompanhe a gente nesse experimento, projeto, deixe o like no vídeo. Só acompanha, não precisa seguir a gente em nenhuma seleção, em nada, só acompanha como curiosidade mesmo pra gente ver como vai ser esses 30 dias. Beleza, pessoal? É isso, valeu e até a próxima.